Oi, meus amigos, meus irmãos, vamos a mais um vídeo. O vídeo de hoje está um pouco escuro, porque está chovendo, o tempo está escuro lá fora, né? E eu preciso pôr mais lâmpada aqui no meu quarto, que queimou, só que é muito alto, fica meio complicado. Então, meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo nos envolva mais uma vez nesse banquete de amor. Louvado seja o Senhor nosso Deus, para todos sempre seja louvado. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui, meus irmãos, com mais um evangelho. Os órfãos. Meus irmãos, amem os órfãos. Se soubesse como é triste ficar só e abandonado, especialmente na infância, Deus permite que haja órfãos para empenhar-nos a servir-lhes de paz, que a divina caridade ajuda uma pobre criatura abandonada a evitar que sofra fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não caia no vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, pois compreende a prática de sua lei. Pensem também que muitas vezes a criança que socorreram lhe foi cara em outra encarnação. E se pudessem lembrar-se disso, não se trataria mais de caridade, mas de um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser que sofre é seu irmão e tem o direito à sua caridade. Não essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão em que cai, pois seus óbolos são muitas vezes bem amargos. Quantas vezes seriam recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não estivessem esperando? Deem delicadamente, acrescente ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitem esse ar de proteção que revolve a lâmina num coração que sangra, e pensem que ao fazer o bem, trabalham por vocês mesmos e pelos seus. Um Espírito Familiar, Paris, 1860. O que se deve pensar daqueles que, recebendo em paga por seus benefícios a ingratidão, deixam de praticar o bem com receio de encontrar ingratos? Esses têm mais egoísmo que caridade, pois só fazem o bem para receber demonstrações de reconhecimento. Não é fazê-lo com desinteresse. É o bem desinteressado, é o único agradável a Deus. É também orgulhoso, pois eles se comprazem na humildade do beneficiado, que vem depor a seus pés seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa pelo bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus levará em conta aquele que não a procura na terra. Devem ajudar sempre os fracos, embora sabendo de antemão que aqueles a quem fizerem um bem não serão gratos. Saibam que aqueles a quem prestam serviço esquece o benefício. Deus levará mais em conta do que se já fossem recompensados com a gratidão do beneficiado. Deus permite, às vezes, que vocês sejam pagos com ingratidão para experimentar a sua perseverança em praticar o bem. Sabem, além de tudo, se esse benefício esquecido no momento não produzirá mais tarde bons frutos? Tenham certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo haverá de germinar. Infelizmente, nunca vem a não ser o presente. Trabalham para vocês e não para os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais empedernidos. Podem ser esquecidos nesse mundo, mas quando o espírito estiver livre em seu envoltório carnal, vai se lembrar deles, e essa lembrança será o seu castigo. Então passará a lamentar sua ingratidão, vai querer reparar sua falta, pagar sua dívida em outra existência, muitas vezes aceitando até uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitar, terão contribuído a seu adiantamento moral e reconhecerão mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde, mas terão trabalhado também para vocês, pois subsistirá seu mérito
de ter feito bem com desinteresse e sem ter se deixado desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecessem todos os laços que, na vida presente, os prendem à sua existência anteriores, se pudessem abranger a multidão das relações que aproxima dos seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, admirariam muito mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que lhes permite reviver para chegar a Ele. Um guia protetor, Senes, 1862. A beneficência bem entendida, quando é praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou da mesmo partido, não é precisamente um espírito de seita, é de partido que deve ser abolido, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê apenas irmãos em seus semelhantes. O verdadeiro cristão vê apenas irmãos em seus semelhantes, e antes de socorrer o necessitado, não quer saber sua crença nem sua opinião sobre o que quer que seja. Seguirá o preceito de Jesus Cristo que diz que se deve amar mesmo aos próprios inimigos. Se repelisse um infeliz porque este professasse outra fé que não a sua. Que socorra, portanto, sem lhe pedir contas de sua consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de levá-lo a amá-la. Repelindo, o faria com que ele o odiasse. São Luís, Paris, 1860. Os órfãos. Bem, meus queridos irmãos, meus amigos, os órfãos não são só as crianças que são abandonadas, mas principalmente eles. Tão feliz daquele que ampara uma criança que foi abandonada. Tantas crianças são jogadas no lixo, abandonadas nas ruas, no mato, né? Infelizmente, ainda tem corações endurecidos que fazem isso, pois não custa nada pegar aquela criança que não se quer, colocar na porta de alguma pessoa, agasalhá-lo numa caixa, não jogá-lo. Toca uma campainha e chama, bate numa porta, ponha no orfanato, mas isso é cruel. Mas como a justiça de Deus vem para todos, cada um está colhendo o que plantou, e essa criança que é abandonada assim já está passando pela sua prova, mas aquele que abandonou e fez isso, talvez passe por prova pior, né? Então, meus queridos irmãos, não devemos julgar as atitudes dos outros, mas compreender que essas pessoas ainda não deixou a misericórdia divina penetrar em seus corações, para ver aquele ente querido que ele está abandonando. Às vezes é um ente querido de outra vida, às vezes é um espírito que veio para ajudá-lo na velhice, para ampará-lo, mas naquele momento, a pessoa, talvez no momento de desespero, de loucura, abandona aquela criança, a Deus dará. Só que ela está plantando para colher mais tarde. Nada fica escondido aos olhos de Deus. Então, a misericórdia divina sempre põe uma mão amiga para amparar essas crianças, né? Tão feliz daquele que ampara uma criança que foi abandonada, que lhe dá amor, que lhe dá educação e que ensina o caminho certo. Infelizmente, tem muitos pais que estão abandonando seus filhos, tem muitos filhos que são órfãos de pais, principalmente pais muito ricos, que trabalham muito, que viajam muito e deixam seus filhos abandonados nas mãos de babás, de empregados. Muitas vezes os empregados, as babás, dão muito mais carinho e amor a essas crianças do que os seus próprios pais. Mas nem todos os babás, empregados são assim. Muitas vezes cuidam, só faz aquilo que eles são pagos para fazer. Dão comida, cuida, mas que dê o carinho, que dê o amor, que dê ensinar aquelas crianças coisas boas. Então esses pais estão abandonando esses filhos. Esses filhos são órfãos de pais e mães. Muitos são órfãos de pai e mãe que não os educa, que nos ensina o que é certo. Aí eles vão para drogas, para prostituição, para o vício, porque os pais não tiveram tempo para esses filhos. Então são filhos órfãos de pais vivos. Assim como tem filhos que são órfãos de pais que os abandonam, que os desprezam,
que os tratam com desprezo dentro de casa, que só sabe xingar, brigar, bater, que são severos com essas crianças que vieram para aprender uma nova oportunidade de vida, mas que só encontram pais severos, que judiam e que batem e não dão nenhum carinho, uma carícia, nenhum amor. Então, meus irmãos, são vários tipos de órfãos. Tem muitos idosos aí que estão sendo órfãos dos filhos, pois os filhos abandonam, nos asilos e nunca mais vão vê-los. Não pensa quanto sofrimento aqueles pais estão passando, a tristeza, a melancolia que eles sentem por se sentir abandonados. E muitos lutaram tanto, sofreram tanto para criar os seus filhos, para dar educação, deram carinho e ensinaram. Mas quando ficam velhinhos, idosos, que ficam meio gagás, aí começa a ser um importuno para os filhos. Eles não querem nem saber, não querem passar por aborrecimentos, não querem saber daquele pai que tanto sofreu, às vezes muitas noites acordada, com carinho, cuidando daquele filho doente, com o coração doendo de dor de ver aqueles filhos sofrendo e não poder fazer nada para ajudá-lo, a não ser dar remédio e dar carinho. E quando eles mais precisam do carinho dos filhos, que eles ficam como criança, sentindo necessidade de um carinho do afago, o que os filhos fazem? Colocam eles nos asilos, os abandonam, não vão nem visitá-los quando eles estão em suas casas. Às vezes passam dia e noite sozinhos, carentes de amor e de carinho, sofrendo a ingratidão dos filhos. Eles também são órfãos. E acho que é a pior orfandade que pode existir, pois aqueles pais cuidaram dos filhos, podem não ter dado carinho, não ter dado amor, pois tinham que trabalhar muito para pôr comida dentro de casa, para não faltar o alimento. E quanto mais trabalhavam, menos tempo tinham para dedicar esse filho, para dar um abraço, para parar para conversar, né? Mas eles fizeram a parte deles para não deixar aqueles filhos morrer de fome. Então, muitas vezes, os filhos ingratos não compreendem isso. Eu conheci um senhor que foi muito meu amigo, que era do exército e tinha 2 filhos, e ele falou que muitas vezes os filhos deles ficavam meses e meses e meses comendo batata, só batata, porque ele estava no exército, às vezes estava para o campo, né? E naquele tempo ganhava-se muito pouquinho, e era só o que conseguia deixar em casa para que a esposa pudesse fazer para os filhos. Então, no exército ele trabalhava muito, ele não tinha tempo de estar junto com os filhos, né? E como era do exército, ele era muito firme também com seus filhos, exigente, para o bem deles, né? E ele falava que muitas vezes que Deus ajudava tanto ele, que às vezes ele estava na rua e achavam aqueles bilhetinhos, né? Que você dá no ônibus para não ter que pagar passagem, pois já foi comprado o bilhete. E às vezes é aquele bilhete que ele pegava e trocava a troco de uns pães para poder levar para casa, para dar para os filhos. Às vezes ele achava um trocado na rua, ele comprava pão para levar para os filhos. Então, ele falou, Deus sempre me ajudou, que ao menos alguma coisa eu tinha para levar para casa, mas ele tinha que ir a pé, andar distâncias enormes até chegar ao lugar onde ele morava. Então ele estava sempre fora de casa, pois o exército levava ele para as outras cidades, outros caminhos, né? Então esse meu amigo já desencarnou e ele foi um grande amigo, eu aprendi muito com ele, com a sua esposa, o carinho que ele tinha com a esposa dele. Só que os filhos não compreenderam isso. Os filhos eram muito ingratos com ele, não aceitava, não compreendia, né? Tinha um que até era espírita, mas mesmo assim não compreendia o seu pai, né? Então, às vezes a pessoa espírita, é evangélica, é católico, tem conhecimento, mas não o pratica. Então, o que adianta ter esse conhecimento se a gente não pratica? Não adianta a gente falar, eu sou católico, eu sou caridoso, eu vou à missa, eu confesso, eu comungo, eu vou no centro espírita, eu recebo passe, eu rezo lá para os desencarnados, mas esquece aqueles que estão do lado, órfãos, precisando de um carinho, de amor. Quantos filhos são abandonados? Quantos pais são abandonados pelos seus filhos ingratos, que não hajam tempo para visitar os seus pais, ou menos para telefonar e falar, ô pai, ô mãe, eu estou aqui. Isso também é um ato de caridade.
Um dia nós também vamos ficar idosos, velhinhos, vamos ficar gagás, vamos dar muito trabalho para os nossos filhos. Não é só os nossos pais que nos dão trabalho, nós também podemos no futuro ficar assim e dar muito trabalho para os nossos filhos, né? E feliz daquele que tem os filhos que lhe estende a mão, que lhe dá carinho quando ele precisa. Feliz desse filho, porque está plantando a semente do amor e da caridade, e quando ficar velhinho, seus filhos também vão ampará-los. A menos que eles tenham pedido como prova, né, para seu crescimento espiritual e moral, passar por essa situação. Mas Deus não quer que os filhos abandonem seus pais. Deus não quer isso. Deus quer que os filhos aprendam com seus pais idosos, pois podemos aprender com eles também. Assim como podemos aprender com aquela criança que foi abandonada, que são carentes, eles já vêm ao mundo carentes de carinho, de amor. Então essas crianças precisam de muito carinho, de muito amparo e paciência, pois eles já foram rejeitados desde a barriga. Então eles já nascendo carentes, sentindo muita necessidade de afeto. Então, quantos órfãos existem no mundo do carinho de seus próprios pais, carentes do carinho dos seus filhos. Órfãos são todos aqueles que são abandonados, às vezes um vizinho, um conhecido, e nós podemos ser essa mão amiga que se estende a essas pessoas. Podemos fazer uma visita, levar um agrado, fazer um carinho, levar uma palavra amiga. Então, são muitas pessoas são órfãos. Às vezes tem dinheiro, tem fortunas, tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem o carinho de um filho, não tem o carinho de um amigo verdadeiro, pois muitos que se aproximam são com interesses, com falsidades, só pensando naquele bem que vão receber. Então a pessoa sente, aquela pessoa vem me visitar, às vezes me beija, me faz um carinho, mas por interesse, pensando na herança que vão receber. Então essas pessoas sofrem, né? Mas não são todos ricos. Tem muitos ricos que são benevolentes e caridosos com seu próximo e eles recebem carinhos verdadeiros. Recebem, pois se eles estão doando com amor e com carinho, sendo bom com seu próximo, ele pode ser milionário, que ele vai ter também carinhos verdadeiros, amigos verdadeiros. Mas é preciso dar para receber, como São Francisco de Assis falou, que possamos mais amar do que ser amado, mais perdoar do que ser perdoado, mais compreender do que ser compreendido. Então, eles nos falam aqui sobre os ingratos. Às vezes a gente ajuda uma pessoa e aquela pessoa é tão ingrata com a gente, assim como os filhos que colocam os pais nos asilos e o abandonam, são filhos ingratos. E essa ingratidão é um dos piores sentimentos que existe, a ingratidão. A ingratidão é terrível, pois aquele filho que abandonou seus pais, aqueles pais que abandonou seus filhos, quando chegarem na espiritualidade, eles vão ver, puxa vida, o que eu fiz com o meu pai, eu abandonei o meu filho, aí o remorso vai corroer, e o remorso é um dos piores sentimentos. Aqueles filhos que abandonam seus pais, quando verem eles descerem no sepulcro, e que a consciência gritar dentro deles, porque a consciência grita, o que você fez do seu pai? Ele te criou com amor e com carinho. Agora ele desce a cova e você o abandonou. Aí o remorso vai vir. O remorso vai vir quando reconhecer lá na espiritualidade, abandonei o meu filho, que foi a minha mãe em outra vida, que foi um ente tão querido, que me doou tanto, que me deu tanto amor e ensinamento. E quando ele veio para os meus braços para caminhar comigo, para me dar força na minha vida, eu abandonei, eu joguei no lixo. A nossa consciência vai gritar, o remorso vai gritar dentro de nós e nós vamos sofrer tudo isso. Aquele que tiver a oportunidade de reencarnar de novo e receber esse ente querido de novo no seu braço para dar amor e carinho que faltou naquela vida, que bom para ele, vai ter a oportunidade de recomeçar de novo, a reconhecer os seus erros, mas nem todos nós vamos ter essa oportunidade, nem todos nós.
Por isso que nós precisamos aproveitar essa reencarnação e cuidar dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, dos nossos pais idosos, dos nossos familiares. Então a ingratidão é terrível. É terrível a ingratidão. Mas isso não nos impede de fazer o bem. Porque muita gente faz o bem recebendo esperar a gratidão. Oh, obrigado, você é tão bom. Isso já vai estar recebendo a recompensa aqui na terra. Mas a recompensa será maior para aquele que vai receber no céu, que praticou o bem, a caridade, sem pensar em receber gratidão daquela pessoa. Fez por amor, fez por carinho, por piedade, porque a piedade é o amor bem sentido. Então, feliz daquele que pratica esse amor, essa caridade sem desinteresse. Ele vai receber, pode não receber a gratidão aqui na terra, mas vai receber quando desencarnar. Então, meus irmãos, vamos olhar aos nossos lados, vamos ver quem está órfão de carinho. Às vezes, dentro da nossa própria casa, tem gente carente, sentindo sozinho, precisando de um afago, de uma palavra amiga, de uma compreensão. Mas nós estamos tão voltados para dentro de nós que não percebemos. Às vezes aquela pessoa está sofrendo tanto e a gente está tão cego, porque o orgulho e o egoísmo nos cega, faz com que olhemos só para dentro de nós. Então, meus irmãos, esse é o evangelho de hoje. Os órfãos. Aquele que puder adotar uma criança que tem condições, vão adotar. Porque às vezes a pessoa não tem condições financeiras para dar luxo, mas tem a condição do amor e do carinho. Então vamos adotar uma criança, vamos adotar um amigo. Vamos levar uma palavra amiga a um drogado, a um viciado. Eles também são órfãos e precisam de alguém que o ajuda. E muitas vezes são desprezados, abandonados pelos próprios familiares. Então, meus irmãos, esse é o evangelho de hoje, os órfãos. Que a paz e o amor de Jesus Cristo envolva todos vocês que estão me ouvindo, com muita luz, muita paz, saúde, amor e sabedoria, para caminharem firme no caminho de Jesus, seguindo o evangelho de Jesus, pois ele nos salva de nós mesmos. É a água viva vinda da fonte, que lava a nossa alma, que lava a nossa mente dos nossos erros e faz com que nossas virtudes cresçam, as virtudes da piedade, do amor, da gratidão, da beneficência. Que Deus ampare a todo o planeta Terra, toda a humanidade, com o amor e a paz de Jesus Cristo reina em todos os corações. Obrigada a vocês, meus irmãos que estão me ouvindo. Muita luz, muita paz. No lado espiritual também tem irmãos órfãos de oração. Então vamos orar também para aqueles que partiram, principalmente aqueles que a gente sabe que desencarnaram e que partiram mal. Eles também são órfãos de oração. Vamos rezar para o nosso planeta Terra, que também está órfão de amor. Nossa Mãe Terra está órfã de amor. Vamos rezar por ela. Vamos rezar para a paz no mundo, porque o mundo está órfão de carinho, de perdão, de caridade, de fraternidade. Vamos orar no nosso planeta. Vamos orar, pois nós precisamos dele para viver aqui na Terra. Então vamos orar mais, meus irmãos. O nosso planeta nunca precisou tanto de prece, de amor. Vamos ter bons pensamentos e bons sentimentos para essas pessoas que estão fazendo guerra, pois eles estão doentes do corpo e da alma, assim como nós, que somos doentes do corpo e da alma. Mas se nós já temos o amor dentro da gente, a caridade, a piedade, todos os bons sentimentos, vamos doá-los a quem precisa. Vamos doá-lo à Mãe Terra. Vamos mentalizar a nossa Mãe Terra cheia de luz, cheia de luz. Vamos rezar a Jesus, aos espíritos de luzes, que Deus dê a eles muita luz, muita força, aos guardiões, aos vovôs, vovós, caboclos, aos espíritos de luzes, aos anjos, para que eles tenham cada vez mais força, pois eles estão lutando para a paz no planeta. Jesus está à frente com a Virgem Maria e seus anjos, trabalhando muito para que não haja uma guerra nuclear. Então vamos orar, vamos ter fé, porque a união faz a força. Vamos ler mais o Evangelho de Jesus e vamos colocá-lo em nosso coração, nas nossas atitudes. Ficam na paz de Deus, meus irmãos,
Que a paz e o amor de Jesus Cristo vos ilumine, hoje, amanhã e sempre, cada vez mais. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Que assim seja. Amém, Senhor.